Existe algo dentro de você que ninguém vê, mas você sente todos os dias. Um peso silencioso, uma inquietação que não passa, pensamentos que voltam mesmo quando você tenta ignorar. E no fundo você sabe, não é só cansaço, não é só preocupação, é algo espiritual. Tem coisas no coração que começam pequenas, um pensamento, uma atitude, uma escolha, e quando você percebe, isso já está ocupando espaço dentro de você, tirando sua paz, roubando sua alegria, te afastando da presença de Deus, sem fazer barulho. E o mais forte é isso: você pode até tentar seguir normal por fora, mas por dentro existe uma luta acontecendo agora. Deixa eu te falar com clareza. Deus vê o que está escondido no seu coração. Ele vê aquilo que você nunca contou para ninguém. Ele entende o peso que você carrega em silêncio. E mais do que isso, Ele já deixou um caminho para limpar tudo isso. Existe uma oração que não é apenas palavras, é um encontro. Uma oração que alcança exatamente onde esse peso está, que entra nas partes mais profundas do seu coração e começa a remover aquilo que está te prendendo. Mas essa oração precisa ser feita da forma certa, com consciência, com entrega, com verdade. Fica comigo até o final, porque hoje não é só mais um vídeo, é um momento onde Deus pode começar a transformar o seu interior de verdade, o peso silencioso que você carrega no coração. Existe um tipo de peso que não aparece no corpo, mas consome a alma. Não deixa marcas visíveis, mas altera completamente a forma como você pensa, sente e reage. É aquele peso que você tenta ignorar durante o dia, se distraindo, ocupando a mente. Mas quando o silêncio chega, ele volta com mais força. E nesse momento você percebe que não é algo superficial, é algo que está dentro de você. Talvez você já tenha tentado entender de onde isso vem. Pensou que fosse só cansaço, estresse, excesso de preocupação, mas no fundo existe uma sensação mais profunda, como se algo estivesse desalinhado dentro do seu coração. Uma inquietação que não se resolve com descanso, uma culpa que não desaparece com o tempo, uma pressão interna que parece crescer mesmo quando tudo está aparentemente bem. E sabe o que é mais difícil? É que muitas vezes você não consegue explicar isso para ninguém, porque por fora sua vida pode até parecer normal. Você continua vivendo, falando, sorrindo em alguns momentos, mas por dentro existe um peso constante, como se algo estivesse ocupando um espaço que não deveria estar ali. Esse peso não começa grande, ele nasce pequeno, quase imperceptível. Um pensamento que você alimentou, uma atitude que você ignorou, uma escolha que parecia simples. E aos poucos, isso vai se acumulando dentro de você. Não faz barulho, não avisa quando chega, mas começa a influenciar tudo. Sua paz diminui, sua mente fica mais acelerada, sua sensibilidade espiritual enfraquece. Você começa a perceber que algo mudou. Aquela leveza que você tinha já não é mais a mesma. Aquela conexão com Deus, que antes era natural, começa a parecer distante. Não porque Deus se afastou, mas porque algo dentro de você criou uma barreira. E é exatamente aqui que muita gente se perde, porque tenta resolver isso de forma externa, tenta mudar rotina, tenta se distrair mais, tenta ignorar o que está sentindo. Mas isso não resolve, porque o problema não está fora, está dentro, está no coração. E o coração, quando está sobrecarregado, começa a enviar sinais, pensamentos repetitivos, inquietação sem motivo claro, dificuldade de sentir paz, mesmo em momentos de descanso. Tudo isso são alertas internos, mostrando que existe algo que precisa ser tratado. Deus nunca ignora um coração que está assim. Ele não rejeita, não se afasta, não condena quem está lutando por dentro. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais.
porque ele sabe que esse peso não é algo que você consegue carregar sozinho por muito tempo, mas existe uma condição. Você precisa reconhecer, precisa parar de fugir disso e olhar com sinceridade para dentro de si. Porque enquanto você tentar esconder, minimizar ou ignorar, esse peso continua ali, silencioso, mas presente. Agora pensa comigo e seja sincero consigo mesmo. O que é que está ocupando espaço no seu coração hoje? O que você sente que não deveria estar aí, mas continua voltando? Que pensamento, que sentimento, que atitude está te tirando a paz sem ninguém perceber? Esse é o ponto de partida. Porque tudo começa quando você reconhece, quando você para de fingir que está tudo bem e decide encarar o que está dentro de você com verdade. E é exatamente a partir disso que algo começa a mudar. Quando a mente não descansa, o coração está em alerta. Existe uma ligação que muita gente não percebe. Quando a sua mente não para, não é só a mente que está agitada, é o coração que está pedindo socorro. Porque os pensamentos não surgem do nada. Eles são reflexos do que está acontecendo dentro de você. Você tenta descansar, mas sua mente continua acelerada, tenta dormir, mas os pensamentos voltam. Lembra de coisas que já passaram, cria cenários que nem aconteceram, revive situações que você gostaria de esquecer. E mesmo quando tudo está em silêncio ao seu redor, por dentro existe um barulho constante. Isso não é normal. Não foi assim que você foi criado para viver. A mente inquieta é um sinal. É como um alerta interno dizendo que algo não está em ordem. Porque quando o coração está em paz, a mente desacelera. Quando o interior está limpo, os pensamentos encontram descanso. Mas quando existe algo mal resolvido dentro de você, a mente se torna um campo de batalha. E talvez você já tenha percebido isso. Quanto mais você tenta controlar os pensamentos, mais eles parecem escapar. Quanto mais você tenta ignorar, mais eles voltam com força. E isso cansa. Cansa de um jeito profundo. Não é só físico, é emocional, é espiritual. Tem pensamentos que não são só pensamentos. Eles carregam peso, carregam acusação, carregam medo, carregam lembranças que mexem com você. E quando esses pensamentos começam a se repetir, dia após dia, isso começa a afetar quem você é. Você começa a duvidar de si mesmo. Começa a perder a tranquilidade nas pequenas coisas. Começa a sentir uma pressão constante, como se nunca pudesse relaxar de verdade. E no fundo, existe uma pergunta que talvez você já tenha feito: por que minha mente não para? A resposta não está só na mente, porque a mente é como um reflexo. Ela mostra o estado do seu coração. Se existe algo te incomodando por dentro, a mente vai manifestar isso em forma de pensamento. Se existe culpa, ela aparece como acusação. Se existe algo não resolvido, ela aparece como repetição. E é por isso que tentar resolver só na mente não funciona. Você pode até conseguir um alívio momentâneo, mas o ciclo volta, porque a raiz continua ali. Agora presta atenção nisso. Deus não quer só acalmar sua mente. Ele quer transformar o seu interior. Porque quando o coração é tratado, a mente naturalmente encontra paz. Mas isso exige consciência. Exige que você pare por um momento e perceba o que está gerando esses pensamentos dentro de mim. O que está alimentando essa inquietação. Não é sobre lutar contra a mente. É sobre entender o que está acontecendo no coração. E quando você começa a enxergar isso, você percebe que essa inquietação não é o fim. É um chamado, um sinal de que algo precisa ser alinhado, tratado, entregue. Porque existe uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende do que está acontecendo fora,
mas do que foi transformado dentro. E essa paz começa quando você decide não ignorar mais o que está sentindo. A voz interna que te acusa todos os dias. Existe uma voz dentro de você que fala quando tudo fica em silêncio. Ela não grita, mas insiste. Ela não aparece de repente, ela já está ali há um tempo, repetindo, lembrando, apontando. E o mais difícil é que essa voz parece conhecer você por completo. Ela traz à mente coisas que você gostaria de esquecer. Erros, atitudes, pensamentos, decisões, e mesmo quando você tenta seguir em frente, ela volta. Como se dissesse que aquilo ainda não acabou, que aquilo ainda está em você. Essa voz não fala com calma, ela acusa, ela pesa, ela faz você se sentir menor, insuficiente, distante. E pouco a pouco ela começa a moldar a forma como você se enxerga. Você começa a acreditar que não é digno, que não é suficiente, que não consegue mudar. E isso vai além de um simples pensamento. Isso começa a afetar suas decisões. Você se trava, você hesita, você se limita, porque dentro de você existe uma narrativa sendo repetida todos os dias. E você começa a agir de acordo com ela. Talvez você já tenha tentado ignorar essa voz. Já tentou se distrair, ocupar a mente, seguir a rotina, mas em algum momento ela volta. Porque ela não depende do ambiente. Ela nasce de algo mais profundo. Agora pensa comigo. Essa voz vem de onde? Ela pode parecer sua, mas nem tudo que você escuta dentro de si vem de Deus. Porque Deus não acusa, Deus não destrói, Deus não diminui. Ele corrige, Ele direciona, Ele transforma, mas Ele não te prende no erro. A acusação constante não vem para te levantar, vem para te manter no mesmo lugar. Ela te prende ao passado, te impede de avançar, te faz acreditar que não existe saída. E é exatamente aí que muita gente se perde, porque começa a confundir a acusação com consciência. Começa a achar que essa voz está certa, que merece carregar esse peso, que não tem como mudar. Mas existe uma diferença que você precisa entender. A consciência te mostra o caminho. A acusação te prende no erro. Uma te leva para Deus, a outra te afasta. E enquanto você não perceber isso, essa voz continua tendo espaço dentro de você. Agora presta atenção nisso. Você não foi criado para viver sendo acusado todos os dias. Você não foi criado para carregar esse tipo de peso dentro de si. Existe uma forma de silenciar essa voz, não ignorando ela, mas tratando a raiz do que está alimentando ela. Porque quando o coração é limpo, a acusação perde força. Quando existe perdão verdadeiro, a voz que te condena começa a desaparecer. Mas isso não acontece automaticamente. Precisa de decisão, precisa de entrega, precisa de um momento onde você para e diz: eu não vou mais viver preso nisso. E é exatamente isso que começa a abrir caminho para a transformação. O pecado que não aparece, mas te prende. Existe um tipo de pecado que não chama a atenção. Não é visível, não gera comentários, não expõe você diante das pessoas. Pelo contrário, ele se esconde, ele cresce em silêncio e justamente por isso ele se torna ainda mais perigoso. Porque quando algo é visível, você percebe com mais facilidade. Mas quando está escondido, você começa a conviver com aquilo sem perceber o quanto está te afetando. Esse pecado não precisa de ação externa. Ele começa dentro. Um pensamento alimentado, um sentimento guardado, uma intenção que você não confronta. E aos poucos, isso vai criando raízes no seu interior. Talvez ninguém veja, talvez ninguém saiba, mas você sente. Sente quando algo dentro de você muda. Sente quando sua paz já não é mais a mesma. Sente quando sua mente começa a ficar mais pesada, mais inquieta. E mesmo sem entender completamente, você percebe que algo está te prendendo. O mais forte
é que esse tipo de pecado não te afasta de forma brusca. Ele vai te afastando aos poucos. Um pouco menos de sensibilidade, um pouco menos de conexão, um pouco menos de vontade, até que quando você percebe, aquela proximidade com Deus já não é mais natural como antes. E aí entra um ponto muito sério. Você começa a normalizar isso. Começa a pensar que é só uma fase, que vai passar, que não é tão grave. Mas enquanto isso, aquilo continua crescendo dentro de você. E sabe por que isso prende tanto? Porque não é só sobre o que você faz. É sobre o que você permite dentro de você. O pecado invisível tem força porque ele atua na raiz. Ele mexe com seus pensamentos, com suas emoções, com sua percepção. Ele influencia sem ser percebido. E quando você não trata isso, ele começa a moldar quem você está se tornando. Agora pensa comigo, quantas coisas você já deixou passar achando que não era nada? Quantos pensamentos você alimentou sem perceber o impacto? Quantos sentimentos você guardou ao invés de tratar? Isso não é sobre condenação, é sobre consciência, porque Deus não expõe para envergonhar. Ele revela para libertar. Ele mostra o que está escondido porque sabe que aquilo não pode continuar ali. E existe uma verdade que você precisa encarar. Enquanto esse pecado permanece escondido, ele continua tendo força. Mas quando ele é exposto diante de Deus com sinceridade, ele começa a perder o controle. Não é sobre aparência. Não é sobre o que os outros veem. É sobre o que está dentro de você agora. E é exatamente isso que precisa ser tratado. Não depois. Não quando for mais fácil, mas agora. Porque tudo que permanece escondido continua te prendendo. Mas tudo que é entregue começa a ser transformado. O distanciamento espiritual que você não percebeu. O afastamento de Deus quase nunca acontece de uma vez. Ele não chega com aviso, não faz barulho, não interrompe sua rotina. Ele começa de forma sutil, quase imperceptível. Pequenas mudanças internas, pequenas escolhas, pequenos desvios, que parecem insignificantes no começo, mas que com o tempo criam uma distância real. Você continua vivendo normalmente. Continua fazendo o que sempre fez, falando com as mesmas pessoas, seguindo sua rotina. Por fora, nada parece ter mudado. Mas por dentro, algo já não está igual. Aquela sensibilidade espiritual que você tinha diminuiu. Aquela facilidade de sentir a presença de Deus já não é a mesma. Aquela vontade natural de buscar parece mais fraca. E você talvez nem tenha percebido quando isso começou. É assim que o distanciamento acontece. Não é um corte brusco, é um afastamento silencioso. E o mais perigoso disso é que você se adapta. Você começa a viver nesse novo estado como se fosse normal. Começa a aceitar menos paz, menos presença, menos conexão, sem perceber que isso não é o que Deus tem para você, porque Deus não se afastou. Isso precisa ficar claro. Ele continua no mesmo lugar, com o mesmo amor, com a mesma disposição. O que mudou foi o seu posicionamento, e isso não acontece sem motivo. Sempre existe algo por trás, algo que começou pequeno, mas foi ganhando espaço. Pode ter sido um pensamento que você não confrontou, uma atitude que você repetiu, um sentimento que você alimentou, e aos poucos isso foi criando uma barreira. Essa barreira não é visível, mas é sentida. Ela interfere na sua conexão, na sua clareza, na sua paz. E talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que você tenta se conectar com Deus, mas parece distante, como se algo estivesse impedindo, como se existisse um bloqueio interno. Isso não significa que Deus te rejeitou. Significa que existe algo que precisa ser realinhado dentro de você. E aqui está um ponto importante. Quanto mais tempo você ignora esse distanciamento, mais ele se fortalece. Porque aquilo que não é tratado continua crescendo,
Mas, ao mesmo tempo, existe uma verdade poderosa. Basta um passo de volta para tudo começar a mudar. Deus não exige perfeição. Ele não espera que você resolva tudo sozinho. Ele espera sinceridade. Ele espera um coração disposto a reconhecer, a se abrir, a voltar. E esse retorno não começa com uma grande ação externa. Começa dentro, com uma decisão simples, mas profunda. Eu não quero continuar distante. Agora pensa nisso. Quando foi a última vez que você sentiu aquela paz verdadeira? Aquela conexão leve, sem esforço, sem peso? Em que momento isso começou a mudar? Essa reflexão não é para te acusar, é para te despertar. Porque você não foi criado para viver distante. Você foi criado para viver em conexão. E mesmo que exista uma distância hoje, ela pode ser reduzida a partir do momento que você decide voltar. E é exatamente isso que começa a abrir caminho para algo novo dentro de você. Por que tentar mudar sozinho não funciona? Existe um ponto onde você já tentou de tudo, já decidiu mudar, já prometeu para si mesmo que não faria mais aquilo, já tentou controlar pensamentos, já tentou ser mais forte. Por alguns momentos parece que funciona. Você sente que está conseguindo, mas depois tudo volta. Isso gera uma frustração profunda, porque não é falta de vontade. Você quer mudar, não é falta de consciência. Você sabe o que precisa ser diferente. Mas mesmo assim, existe algo que te puxa de volta. Um padrão que se repete, um ciclo que não se quebra. E com o tempo, isso começa a afetar sua própria visão sobre si mesmo. Você começa a pensar que o problema é você, que você não tem força suficiente, que não tem disciplina, que não consegue. E essa sensação vai te desgastando por dentro. Mas deixa eu te mostrar algo que muda tudo. O problema nunca foi falta de esforço. O problema é tentar resolver algo espiritual apenas com força humana. Você está tentando lutar em um nível errado, porque aquilo que está dentro de você não é apenas comportamento, não é só hábito, existe uma raiz espiritual por trás. E tudo que é espiritual não pode ser resolvido apenas com decisão mental. É por isso que você tenta mudar e não consegue sustentar. Porque você está atacando o efeito, mas não está tratando a causa. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já decidiu mudar sozinho? Quantas vezes você confiou apenas na sua própria força? E por quanto tempo isso durou? Isso não é coincidência. É limitação humana. Você não foi criado para carregar esse tipo de batalha sozinho. Você não foi criado para vencer isso apenas com esforço próprio. Existe uma dependência que precisa ser reconhecida, não como fraqueza, mas como caminho. Porque quando você tenta sozinho, você se desgasta. Quando você tenta sozinho, você entra em ciclos. Quando você tenta sozinho, você se frustra. Mas quando você entende que precisa de algo além de você, algo começa a mudar. Deus não entra onde você acha que consegue resolver sozinho. Ele entra onde existe entrega, onde existe reconhecimento de que você precisa dele. E esse é o ponto que muitos evitam, porque exige quebrar o orgulho interno. Exige admitir, eu não consigo sozinho. Mas é exatamente nesse momento que a transformação começa. Porque quando você para de lutar sozinho, você abre espaço para algo maior agir dentro de você. Algo que não depende da sua força, mas da sua entrega. E presta atenção nisso. Não é sobre tentar mais forte, é sobre entregar mais profundo. Porque enquanto você continuar tentando resolver tudo sozinho, você continua preso ao mesmo ciclo. Mas quando você decide confiar, quando você decide se abrir, quando você decide parar de carregar tudo sozinho, algo começa a se mover dentro de você. E é aí que o processo de mudança deixa de ser pesado e começa a ser real. O momento em que o coração pede socorro. Existe um momento que não dá mais para ignorar. Não é algo que você planeja, não é algo que você controla.
É quando tudo dentro de você começa a dar sinais ao mesmo tempo. A mente já não aguenta mais o peso. O coração já não suporta guardar tudo. E a sensação é de que você chegou no limite. Esse momento não é externo. Ele acontece dentro de você. Talvez você já tenha sentido isso. Uma pressão que cresce, uma inquietação que não passa, uma sensação de vazio misturada com cansaço. Não é só físico, é algo mais profundo. É como se algo dentro de você estivesse pedindo ajuda, mas você não soubesse exatamente como responder. E é exatamente isso que é um pedido de socorro. O coração, quando está sobrecarregado, começa a se manifestar. Ele envia sinais, às vezes em forma de ansiedade, às vezes em forma de tristeza sem explicação, às vezes em forma de pensamentos que não param. E mesmo que você tente continuar como se nada estivesse acontecendo, esses sinais continuam ali, porque o coração não foi feito para carregar tudo sozinho. E esse é o ponto onde muitas pessoas tentam resistir. Tentam segurar mais um pouco, ignorar mais uma vez, empurrar para depois, mas chega um momento em que não dá mais, porque aquilo que está dentro precisa ser tratado. Agora, presta atenção nisso. Esse momento não é o fim. Ele não significa que você está perdido. Pelo contrário, ele é um dos momentos mais importantes da sua vida espiritual, porque é quando você percebe que precisa de ajuda de verdade. Enquanto você acha que consegue lidar com tudo sozinho, você continua no mesmo ciclo. Mas quando o coração pede socorro, isso quebra algo dentro de você. Quebra a resistência, quebra o orgulho, quebra a ilusão de controle e abre espaço para algo novo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que não dá mais para continuar assim, sentindo que precisa de mudança, mas sem saber por onde começar. E isso não é fraqueza, isso é consciência, porque reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo para sair desse lugar. É o primeiro movimento em direção à transformação. Deus não ignora esse momento. Ele não despreza um coração que chega nesse estado. Pelo contrário, é exatamente nesse ponto que ele se aproxima ainda mais. Mas existe uma decisão que precisa partir de você. Você pode continuar ignorando esse chamado interno, ou pode responder. E responder não significa ter todas as respostas. Não significa saber exatamente o que fazer. Significa apenas uma coisa: estar disposto. Disposto a parar, disposto a olhar para dentro, disposto a buscar algo diferente, porque quando o coração pede socorro, não é para você continuar do mesmo jeito. É porque chegou a hora de algo mudar. A chave espiritual escondida no Salmo 91. Existe algo no Salmo 91 que a maioria das pessoas nunca percebeu. Muitos leem buscando proteção, segurança, livramento. E isso é verdade. Mas existe um nível mais profundo nesse salmo, uma chave espiritual que não está na superfície das palavras, mas na forma como você se posiciona diante de Deus. Esse salmo não começa falando de proteção, ele começa falando de posicionamento, de lugar, de escolha interna, habitar, permanecer, confiar. Essas palavras não são apenas promessas, são condições espirituais, porque não é sobre repetir o salmo, é sobre viver aquilo que ele revela. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você entende isso, o salmo deixa de ser apenas uma oração que você faz e passa a ser um ambiente espiritual que você entra. Agora pensa comigo, como alguém pode habitar em um lugar espiritual carregando um coração pesado, cheio de coisas não resolvidas, preso a pensamentos que afastam? Não combina. É por isso que muita gente ora, mas não sente mudança. Porque tenta acessar a proteção sem passar pela transformação interna. A chave está exatamente aí. O Salmo 91 revela um lugar de proximidade,
um lugar onde existe cobertura, paz, segurança, mas esse lugar não é acessado apenas com palavras, ele é acessado com entrega. Quando você se coloca debaixo da presença de Deus de verdade, quando você decide confiar, não só dizer que confia, quando você escolhe permanecer, mesmo quando a mente tenta fugir, algo começa a acontecer. Seu interior começa a alinhar. E quando o interior alinha, o peso começa a sair. A inquietação perde força. A distância diminui. Porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. Você está se posicionando corretamente. Essa é a chave que muitos ignoram. Eles querem o resultado, mas não querem o posicionamento. Querem a paz, mas não querem entregar o que está tirando a paz. Querem sentir Deus, mas não querem se abrir completamente diante dele. Mas o Salmo 91 não funciona assim. Ele é uma resposta para quem decide entrar nesse lugar de verdade. Para quem para de viver superficialmente e começa a buscar profundidade. Para quem entende que não é só sobre proteção externa, é sobre transformação interna. E quando você acessa essa chave, a oração deixa de ser algo repetitivo e se torna algo vivo. Agora me responde com sinceridade. Você tem buscado só a proteção ou tem buscado se posicionar debaixo da presença? Porque existe uma diferença enorme entre falar de Deus e habitar nele. E é exatamente essa diferença que começa a mudar tudo dentro de você. O que acontece quando você se abre de verdade diante de Deus? Existe uma diferença muito grande entre falar com Deus e se abrir de verdade diante dele. Porque falar, muitas vezes, se torna automático. Palavras prontas, frases repetidas, pensamentos organizados. Mas se abrir, exige verdade. Exige tirar aquilo que você esconde até de si mesmo e colocar diante de Deus sem filtro. E é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar. Porque Deus não se conecta com aparência. Ele não responde àquilo que você finge. Ele se move na verdade do seu coração. No momento em que você para de tentar parecer forte e decide ser sincero. Talvez você já tenha orado muitas vezes, já tenha pedido, agradecido, falado com Deus, mas existe um nível mais profundo, aquele momento onde você não está preocupado com palavras bonitas, nem com o que dizer certo. Você só está sendo verdadeiro. É quando você reconhece o que está sentindo, quando você admite o que está te incomodando, quando você para de esconder aquilo que pesa dentro de você. E nesse momento, algo quebra. Porque enquanto você mantém tudo controlado, escondido, organizado, nada muda de verdade. Mas quando você se abre, você permite que Deus entre exatamente onde precisa. Agora, presta atenção nisso. Deus já sabe tudo sobre você. Ele conhece cada pensamento, cada intenção, cada sentimento. Não existe nada escondido para Ele. Mas existe algo que Ele espera que você reconheça, não para te expor, mas para te libertar. Porque quando você reconhece, você abre espaço. Quando você admite, você deixa de resistir. Quando você se entrega, você permite transformação. E esse processo não é confortável no começo, porque exige olhar para dentro com sinceridade. Exige encarar coisas que você evitou por muito tempo. Mas ao mesmo tempo, traz um alívio que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar. É como se um peso começasse a sair, como se algo que estava preso dentro de você finalmente encontrasse uma saída. E isso não vem de esforço, vem de entrega. Agora pensa comigo, quantas coisas você ainda não falou com Deus de verdade? Quantas coisas você guarda, tenta controlar, tenta resolver sozinho, ao invés de simplesmente se abrir? Esse é o ponto que define tudo. Porque não é sobre quantidade de oração, é sobre profundidade. Você pode falar muito e continuar no mesmo lugar, ou pode falar pouco, mas se abrir de verdade e ver tudo começar a mudar.
E quando você entra nesse lugar de sinceridade, Deus não ignora. Ele responde, ele age, ele começa a trabalhar dentro de você de uma forma que você não consegue fazer sozinho, porque um coração aberto não permanece o mesmo. E é exatamente isso que começa a preparar você para o próximo passo. O silêncio que prepara o milagre. Antes de qualquer transformação real acontecer, existe um momento que quase ninguém valoriza: o silêncio. Não o silêncio de ausência, mas o silêncio de preparo. Aquele instante em que você para, desacelera e decide não fugir mais do que está dentro de você. Porque enquanto existe barulho, distração, movimento constante, você não consegue acessar o que realmente precisa ser tratado. O barulho mascara, o silêncio revela. E é exatamente por isso que muita gente evita esse momento. Porque no silêncio, você se encontra com você mesmo, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com aquilo que você tentou ignorar por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, é nesse lugar que Deus começa a agir. Agora pensa comigo. Como você pode ouvir algo de Deus se dentro de você existe só agitação? Como você pode perceber a presença dele se sua mente nunca desacelera? O silêncio não é vazio. O silêncio é espaço. Espaço para perceber, para sentir, para entender. Espaço para Deus trabalhar onde você nunca parou para olhar. E existe algo profundo nisso. Antes de qualquer oração verdadeira, precisa existir esse momento de pausa. Esse momento onde você não está falando, mas está disposto a ouvir, onde você não está tentando controlar, mas está pronto para se entregar. Porque quando você entra nesse silêncio com intenção, algo começa a alinhar dentro de você. A mente começa a desacelerar. O coração começa a se abrir. A resistência começa a diminuir. E aquilo que antes estava confuso começa a ganhar clareza. Esse é o preparo. Muitos querem o milagre direto, querem sentir mudança imediata, querem resultado rápido, mas ignoram o processo que prepara o coração para receber isso. Sem esse momento, a oração vira repetição. Com esse momento, a oração se torna conexão. Agora, presta atenção nisso. Deus não precisa do seu barulho. Ele não precisa de palavras apressadas. Ele responde ao coração disponível. E o silêncio é o lugar onde essa disponibilidade nasce. Talvez você nunca tenha parado de verdade. Talvez você sempre tenha pulado direto para falar, pedir, buscar respostas. Mas hoje, existe um convite diferente. Antes de qualquer palavra, pare, respira, percebe o que está dentro de você. Não tenta fugir, não tenta resolver, só reconhece, porque quando você faz isso, você sai do automático, você entra em consciência. E é exatamente nesse estado que algo começa a mudar. O silêncio não é perda de tempo, o silêncio é preparação. É nele que o coração se organiza, é nele que a mente desacelera, é nele que você se torna sensível ao que realmente importa. E quando esse alinhamento acontece, a oração deixa de ser apenas palavras e se torna um encontro. A oração que toca o que está escondido. Agora não é mais sobre entender, é sobre entrar. Depois do silêncio, depois da consciência, chega o momento onde você para de analisar e começa a se posicionar. Porque existem áreas dentro de você que não são acessadas por pensamento, não são acessadas por lógica, só são acessadas quando você se coloca diante de Deus com verdade e permite que Ele toque onde você não consegue chegar sozinho. E é aqui que a oração muda de nível. Não é sobre repetir palavras, não é sobre falar bonito, é sobre direção. É sobre levar sua atenção exatamente para aquilo que está escondido dentro de você e expor isso diante de Deus sem filtro. Agora presta atenção no que você vai fazer. Fecha os olhos por um instante
e traz à sua mente aquilo que mais pesa dentro de você hoje. Não tenta fugir, não tenta suavizar, só reconhece. O que está te incomodando? Que pensamento está voltando? Que sentimento está ocupando espaço? Que atitude você sabe que precisa mudar? É aí que a oração começa. Deus, eu não quero mais esconder isso. Eu reconheço o que está dentro de mim. Eu reconheço aquilo que tem me afastado, aquilo que tem tirado minha paz, aquilo que eu tentei ignorar. Mas continua aqui. Eu não vou mais fingir que está tudo bem. Esse é o ponto de acesso. Porque enquanto você esconde, isso continua tendo força. Mas quando você expõe, isso começa a perder o controle. Continua. Deus, olha para o meu coração agora. Não para o que eu mostro para as pessoas, mas para o que está aqui dentro. Eu sei que o Senhor vê tudo. Eu sei que nada está escondido de ti. Então eu coloco isso diante de ti, exatamente como está, sem justificar, sem tentar parecer melhor, só com verdade. E nesse momento, algo começa a acontecer, porque você não está mais lidando com isso sozinho, você não está mais carregando isso internamente. Você está trazendo para a presença de Deus aquilo que estava preso dentro de você. Isso muda tudo. Agora continua, mas com intenção. Não repete por repetir. Sente o que você está dizendo. Permanece nesse lugar. Porque essa oração não é superficial. Ela foi feita para alcançar exatamente o que está escondido. E quanto mais verdadeiro você for, mais profundo isso vai agir dentro de você. O clamor que remove o que te contamina por dentro. Agora que você já trouxe à luz aquilo que estava escondido, existe um próximo passo que não pode ser ignorado. Não basta reconhecer, não basta expor. É preciso clamar, porque existe uma diferença entre admitir e pedir que Deus intervenha. Tem coisas dentro de você que não saem apenas com consciência. Elas precisam ser removidas. E isso acontece quando o coração deixa de apenas falar e começa a clamar de verdade. Clamar não é gritar. Clamar é intensidade interna. É quando você não está mais indiferente ao que está dentro de você. É quando você decide que não quer mais conviver com aquilo e se posiciona diante de Deus com urgência. Agora entra comigo nesse momento. Deus, eu não quero mais carregar isso dentro de mim. Eu reconheço que isso está me contaminando, que isso está afetando minha mente, minhas decisões, minha paz. Eu não quero mais viver assim. Percebe a diferença? Você não está mais apenas reconhecendo, você está rejeitando aquilo. Continua. Pai, remove de mim tudo aquilo que não vem de ti. Tudo que está desalinhado, tudo que está me afastando, tudo que está ocupando um espaço que não deveria existir dentro de mim. Eu não quero mais administrar isso. Eu quero ser livre disso. Agora presta atenção. Esse momento é decisivo. Porque quando você fala com essa intenção, você está rompendo com aquilo. Você está deixando claro que não aceita mais carregar isso. E isso muda o ambiente espiritual. Continua. Eu entrego isso agora. Eu não vou mais guardar. Eu não vou mais alimentar. Eu não vou mais permitir que isso continue dentro de mim. Remove, Deus. Limpa. Tira de dentro de mim tudo aquilo que está contaminando o meu coração. Esse é o clamor. Não é repetição, não é automático, é direção. E quando você entra nesse nível de oração, algo começa a ser quebrado. Aquilo que antes parecia forte começa a perder força. Aquilo que antes parecia fixo começa a se soltar, porque você não está mais sustentando isso dentro de você. Agora continua nesse fluxo. Eu escolho não voltar para isso. Eu escolho não alimentar isso. Eu escolho me afastar de tudo aquilo que me leva para esse lugar. Percebe o que está acontecendo? Você está fechando a porta. Porque não adianta pedir para Deus remover e continuar abrindo espaço. A libertação começa quando existe decisão. E nesse momento, você está tomando essa decisão. Fica nisso. Permanece nisso. Não acelera.
Porque esse clamor não é apenas palavras, ele está atingindo exatamente o que precisa ser removido dentro de você. E quanto mais profundo for esse clamor, mais real será a mudança. A entrega que quebra correntes invisíveis. Agora você chegou em um ponto que muitos não alcançam. Você reconheceu, você expôs, você clamou. Mas ainda existe algo que precisa acontecer para que a libertação seja completa. A entrega. Porque existe uma diferença entre pedir para Deus tirar e realmente soltar aquilo. Muita gente ora, pede, clama, mas no fundo ainda mantém um apego, ainda guarda, ainda revisita, ainda mantém uma ligação com aquilo que pediu para ser removido. E é exatamente isso que impede a quebra completa. Entrega não é falar que entrega. Entrega é abrir mão. É quando você decide que aquilo não te pertence mais, que você não vai mais voltar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para o mesmo lugar. É uma decisão interna, firme, silenciosa, mas real. Agora presta atenção nisso. Existem correntes que não são visíveis, não estão nas mãos, não estão no corpo, estão na mente, nos sentimentos, nos hábitos internos. Correntes que fazem você voltar sempre para o mesmo padrão, para o mesmo pensamento, para a mesma sensação. E essas correntes não são quebradas apenas com palavras, elas são quebradas quando você solta. Agora entra comigo nesse momento. Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais carregar isso, nem voltar para isso, nem me prender a isso. Eu solto agora. Eu deixo isso ir. Percebe o que você está fazendo? Você não está mais tentando controlar. Você não está mais tentando administrar. Você está soltando. Continua. Eu entrego completamente isso nas tuas mãos. Eu não vou mais tentar resolver do meu jeito. Eu não vou mais voltar atrás nessa decisão. Isso não faz mais parte de quem eu sou. Agora isso é profundo, porque quando você fala isso com verdade, você rompe um vínculo, você quebra uma ligação interna, você desfaz aquilo que te mantinha preso, e isso muda o ambiente dentro de você. Continua, eu libero isso agora. Eu não retenho mais, eu não alimento mais, eu não volto mais. Eu entrego de verdade. Esse é o ponto onde a corrente quebra, porque não existe corrente sem ligação. E quando você solta, a ligação se rompe. Agora presta atenção. Isso não é emoção momentânea. Isso é decisão espiritual. E decisão sustenta a libertação. Talvez depois desse momento pensamentos ainda tentem voltar. Sensações ainda tentem aparecer. Mas agora existe algo diferente. Você já decidiu. E decisão muda tudo. Porque você não reage mais da mesma forma. Você não aceita mais da mesma forma. Você não se conecta mais com aquilo. E é assim que a libertação se mantém. Fica nesse lugar por alguns segundos. Não fala nada. Só permanece na decisão que você acabou de tomar. Porque a entrega não é um momento rápido. Ela é um posicionamento. E esse posicionamento começa a transformar você de dentro para fora. O renascer de um coração limpo. Existe um momento em que você percebe algo mudou. Não porque alguém te disse, não porque você viu externamente, mas porque dentro de você já não é mais o mesmo ambiente. Aquele peso que antes estava presente já não tem a mesma força. Aquela pressão interna diminuiu. Aquela inquietação constante começa a dar lugar a uma sensação diferente, mais leve, mais clara, mais tranquila. Isso não é imaginação. Isso é resultado. Quando o coração é tratado de verdade, ele responde. E o que você começa a sentir agora é exatamente isso. Um renascer interno. Não significa que tudo se resolveu instantaneamente do lado de fora, mas por dentro, algo foi reorganizado, algo foi limpo, algo foi alinhado. E isso muda a forma como você percebe tudo.
Pensamentos que antes vinham com força, agora perdem intensidade. Aquilo que te puxava para baixo já não tem o mesmo controle. Existe uma consciência nova surgindo, uma clareza que antes não estava ali. E junto com isso, vem a paz. Não uma paz superficial, não uma distração momentânea, mas uma paz que vem de dentro. Uma paz que não depende do ambiente, não depende das circunstâncias, não depende do que está acontecendo ao seu redor. É uma paz que nasce quando o coração deixa de carregar o que não deveria estar ali. Agora presta atenção nisso. Esse renascer não é algo que você construiu sozinho. Ele é consequência daquilo que você permitiu que Deus fizesse dentro de você. Você se abriu, você reconheceu, você clamou, você entregou. E agora, você começa a viver o resultado disso. Mas existe algo importante aqui. Esse novo estado precisa ser valorizado. Porque muitas pessoas passam por esse momento, sentem essa leveza, essa paz, mas não cuidam disso. E aos poucos, acabam voltando para os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, os mesmos ambientes internos. E isso não precisa acontecer com você. Agora é um novo começo. Um coração limpo não é apenas um momento. É uma nova forma de viver. É uma nova forma de pensar, de reagir, de se posicionar. Agora pensa comigo, como alguém que foi limpo deve viver, como alguém que foi liberado deve se posicionar, com consciência, com atenção, com decisão. Porque aquilo que foi tirado não pode voltar a ter espaço, e essa responsabilidade agora é sua. Mas ao mesmo tempo, existe algo muito forte nisso. Você não está mais começando do zero. Você está começando limpo. E isso muda completamente o ponto de partida. Respira por um momento e percebe o que você está sentindo agora. Percebe a diferença, percebe a leveza. Isso é real e isso é só o começo. O sinal de que Deus já começou a agir em você. Existe algo que muitas pessoas esperam, um sinal externo, algo visível, uma mudança ao redor. Mas a verdade é que quando Deus começa a agir, o primeiro sinal não aparece fora, ele aparece dentro, e se você prestar atenção, você já consegue perceber. Não é algo exagerado, não é algo forçado, é sutil, mas real. É aquela sensação de alívio que começou a surgir. É a mente que pela primeira vez em muito tempo desacelerou um pouco. É o coração que já não está tão pesado como antes. É a clareza que começa a aparecer onde antes só existia confusão. Esses são sinais, mas muita gente ignora, porque espera algo maior, algo imediato, algo visível para confirmar que algo aconteceu. E por não reconhecer o início, perde a consciência do processo. Agora presta atenção nisso. Deus começa de dentro para fora. Ele não começa mudando tudo ao seu redor. Ele começa mudando você. Porque quando você muda, tudo ao redor começa a ser impactado. E esse movimento já começou. Talvez você não perceba completamente ainda, mas algo já foi iniciado dentro de você. Algo que não existia antes. Uma nova percepção, uma nova sensibilidade, uma nova forma de reagir. E isso não vem de você sozinho. Isso é resposta. Resposta à sua entrega, resposta ao seu clamor, resposta à sua decisão. Agora pensa comigo, você já se sentiu assim antes? Já percebeu essa leveza depois de um momento como esse? Já sentiu essa clareza depois de se abrir de verdade? Isso não é coincidência. Isso é o início de uma transformação. E aqui entra um ponto muito importante. Não ignore esses sinais, valorize, porque quando você reconhece o que Deus já começou, você fortalece esse processo dentro de você. Você se conecta mais, você se mantém mais consciente, você não volta para o automático. Agora continua nesse estado,
Percebe seus pensamentos, percebe sua respiração, percebe como você está agora em comparação com antes. Existe diferença, e essa diferença é a prova de que algo já começou, mas ainda não terminou, porque Deus não inicia algo para deixar pela metade. Se Ele começou, Ele vai continuar. Se Ele tocou, Ele vai aprofundar. Se Ele limpou, Ele vai sustentar. Mas existe uma parte que depende de você. Permanecer. Permanecer nesse novo estado. Permanecer nessa consciência. Permanecer nessa decisão. Porque é isso que mantém o processo ativo. Agora guarda isso dentro de você. O que você está sentindo agora é um sinal. E não é qualquer sinal. É o início de algo que pode transformar completamente sua vida, se você decidir continuar. Quando Deus limpa o coração, tudo começa a mudar. Existe um momento em que você percebe que não é mais sobre aquele peso, não é mais sobre aquela culpa, não é mais sobre aquela inquietação que dominava seus dias. Existe um antes e agora existe um depois. Quando Deus limpa o coração, a mudança não começa fora, ela começa dentro. E a partir desse ponto, tudo começa a ser afetado. Sua mente já não funciona da mesma forma. Aqueles pensamentos que antes te dominavam já não têm o mesmo espaço. Aquilo que antes parecia impossível de controlar, agora perde força. Seu coração responde diferente. Você não reage mais com o mesmo peso, com a mesma carga, com a mesma intensidade negativa. Existe uma leveza que te acompanha, mesmo quando as circunstâncias não mudaram completamente. E isso é o mais forte. Porque não é o ambiente que mudou primeiro, foi você. E quando você muda, sua forma de enxergar muda, sua forma de sentir muda, sua forma de decidir muda. Aquilo que antes te puxava para baixo já não tem mais domínio. Aquilo que antes ocupava sua mente o tempo todo começa a desaparecer. E você começa a viver algo que talvez não sentia há muito tempo. Paz. Não uma paz momentânea, não algo que depende de tudo estar certo, mas uma paz interna, uma paz que permanece mesmo em meio às situações. Agora presta atenção nisso. Isso não é o fim do processo. Isso é o início de uma nova vida, porque um coração limpo precisa ser preservado. Não adianta ser limpo hoje e amanhã voltar a alimentar as mesmas coisas. Não adianta experimentar essa leveza e depois abrir espaço novamente para aquilo que já foi removido. Existe uma responsabilidade agora. Cuidar do que foi transformado. E isso acontece nas pequenas decisões, nos pensamentos que você escolhe alimentar, nos ambientes que você escolhe permanecer, nas atitudes que você decide manter. Porque a mudança verdadeira não está só no momento, está na continuidade. Agora pensa comigo, você quer voltar para o que estava antes? Você quer carregar de novo aquele peso, aquela inquietação, aquela culpa? Ou você quer permanecer nesse novo lugar? A decisão é sua. Deus já fez a parte dele. Ele tocou, limpou, iniciou. Mas a permanência depende de você. E quando você decide permanecer, algo ainda maior começa a acontecer. Porque não é só você que muda. Tudo ao seu redor começa a ser impactado pela mudança que aconteceu dentro de você. Sua forma de falar muda, sua forma de agir muda, sua presença muda, e isso influencia tudo. Agora guarda isso. O que começou hoje não precisa terminar hoje. Isso pode continuar crescendo, pode se aprofundar, pode transformar áreas da sua vida que você nem imaginava. Mas tudo depende de uma coisa: permanecer. E se você decidir permanecer, essa mudança não será apenas um momento. Vai se tornar um novo caminho.